Olá, meu bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma TPC da área de linguagens aqui da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. E aqui comigo hoje, em tela, nós temos o professor Luiz Cláudio. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os professores que nos acompanham. É sempre uma satisfação estarmos aqui com vocês. Espero que nessa conversa, nessa formação, nós possamos contribuir com todo o trabalho que já é feito aí na escola. Perfeito. Em tela estamos nós dois, porém no chat temos todos os colegas da equipe de linguagens. Então nós temos a PCNP Maria Silvia, a PCNP Sérgio, a PCNP Gisele, que farão interação com vocês também pelo chat, e essa participação ela é extremamente importante. Bem, na nossa TPC de hoje, nós iremos abordar um pouco sobre o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Nós faremos um estudo, então, dos referenciais teóricos, né, do SAEB, ou seja, das matrizes de referência e também das escalas de proficiência do SAEB, tanto de língua portuguesa e matemática, mas sempre com a ideia de fazer um entrelaçamento com as habilidades do nosso currículo, do currículo paulista. Então, o nosso objetivo com vocês é fazer uma reflexão sobre isso e, principalmente, um olhar aí em cima das nossas habilidades, ou seja, dos verbos das nossas habilidades. E para isso teremos como base também a taxonomia de Bloom. Então, assim, não é algo novo, é algo que já foi trabalhado em outros momentos, mas aí nós gostaríamos também de trazer, de retomar, né, sobre a taxonomia, com o olhar, então, para as nossas habilidades. E a ideia é fazer esse fortalecimento, né, esse entrelaçamento entre o SAEB e o nosso currículo, para o fortalecimento, então, do desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, essa será a nossa pauta do dia de hoje, e contamos muito com a participação de vocês também aí no chat, comentando, compartilhando, tá bom? Bem, é isso, Isso aí, Luiz. Roberta. Isso mesmo. Então, partindo aí, você já fez a contextualização com todos os professores, né? Então, nós vamos passar pelos objetivos aqui agora. Lembrando que a contextualização, os objetivos e todo o material que nós estamos utilizando aqui foi encaminhado através da pauta dessa TPC de hoje, né? Lá embaixo tem um link com todos os materiais que nós estamos utilizando aqui. Então, os objetivos de hoje são analisar as matrizes de habilidades, matemática e língua portuguesa e as escalas de proficiência referentes ao SAEB. Hoje, logicamente, nós vamos dar aqui enfoque na de língua portuguesa, porque estamos falando com vocês com a área de linguagens aí. Orientar quanto ao estudo das habilidades e dos materiais de apoio ao desenvolvimento do currículo, modelizar estudo para análise e articulação entre as habilidades essenciais do currículo e as constantes nas matrizes do SAEB, e compreender o nível e complexidade das habilidades com base no verbo inicial da descrição e à luz, perdão, da taxonomia de Bloom, que, como você já disse, né, Roberta, é algo que os professores já conhecem, já trabalharam em algum momento, mas a nossa intenção aqui hoje é como que nós vamos olhar diferente para tudo isso, de forma a potencializar o nosso planejamento, o nosso trabalho aí, pensando, tendo sempre como foco as habilidades essenciais. Isso mesmo, Luiz. E dessa questão da taxonomia foi trabalhado no ano passado, junto às formações do Aprender Sempre, com os professores de língua portuguesa e matemática. E aí hoje a nossa ideia é abordar sobre isso com todas as disciplinas da nossa área. Então, assim, sempre fazer essa transposição, né, do que nós estamos conversando aqui com a prática de cada professor lá na escola. Bem, e aqui, para a gente começar a nossa interação, comenta aí conosco no chat o seguinte: como que os indicadores, né, o resultado e o boletim do SAEB, como que eles podem aí auxiliar as nossas ações lá na escola? Como que normalmente vocês utilizam esses resultados e esses indicadores? Comentem aqui conosco. Bom? Isso mesmo, Roberta. Sempre lembrando, né, que nós estamos falando aí do SAEB, que é essa avaliação.
que é uma avaliação externa, né, de nível nacional. Então, são os dados dessa avaliação que vão dar aí o IDEB, que é aquele índice que cada escola tem o seu, né, e ela é realizada sempre a cada 2 anos, né, diferentemente do IDESP, né, quando nós falamos em SARESP, que é o índice relacionado ao estado de São Paulo. Então, o SAEB, ele é mais abrangente aí, né, ele faz esse estudo para ver ali, esse diagnóstico, aliás, né, para ver como que os estudantes estão, mas sempre numa escala nacional. Sim, e quando a gente faz uma análise desse boletim, na verdade, o resultado dele nos mostra os níveis de aprendizagem dos nossos alunos da escola. Então, assim, ele sempre avalia ali o final de ciclo, né? Mas, a partir desse resultado, é possível a gente olhar o que diz, o que esses resultados dizem sobre os nossos alunos. Então, ao longo dessa nossa conversa, a gente irá perceber o quanto é importante e interessante sempre retomar ao estudo desses índices, né? Porque eles também são aí um ponto de partida para o planejamento das nossas ações. Isso, exatamente, Roberta. É sempre importante saber interpretar, né, fazer um estudo aí desses boletins. Cada escola tem a sua, os professores também têm acesso, e os professores coordenadores podem aprofundar depois, posteriormente, esses estudos aí nas ATPCs. Acredito que as escolas já fizeram isso, porque lá na semana de planejamento havia um momento específico para isso, mas é sempre importante dizer que lá no site do INEP, né, a hora que vocês acessam lá, tem o resultados, boletim por escola, e aí vocês conseguem ter acesso aí ao boletim de cada uma das escolas de vocês aí, para poder fazer esse estudo tão importante, não é, Roberta? Isso mesmo, Luiz. E dando continuidade, a gente então aborda aqui, trouxe para vocês, né, Luiz, a capa ali da matriz de referência do SAEB de Língua Portuguesa de Matemática. E assim, nós colocamos aqui o link de acesso que vocês também podem encontrar no site específico ali do SAEB, né? E quer comentar alguma coisa, Luiz? Isso, eu gostaria só de ressaltar com os professores, né, Roberta, essa questão de que a matriz, no caso aqui é língua portuguesa e matemática para avaliação, hoje o nosso foco é na de língua portuguesa, mas ressaltar essa questão de que a matriz, ela é um recorte, né, do currículo paulista, vamos dizer assim, né? Então, há um trabalho anterior aí para que os alunos consigam atingir essas habilidades que estão postas na matriz. E a nossa intenção é justamente isso, né? É propor aqui para vocês um estudo com os materiais que nós temos aí, como a Roberta muito bem comentou no início, né? Mostrando essa articulação entre os materiais, né? Então, quando eu trabalho com o currículo paulista, né, de uma maneira intencional, planejada, eu também já estou atingindo aí as habilidades que estão postas nessas matrizes aí, né? Hoje nosso foco maior é na de língua portuguesa. Então, ela é um recorte, né? Ela ela não retrata o currículo como um todo. É isso mesmo, né, Roberto? Isso, Luiz, perfeito. Isso. Então, aqui, né, para complementar esse estudo das matrizes, depois vocês vão ter oportunidade aí de ver esse documento na íntegra, nós deixamos disponível aí também naquele link do slide, mas essas matrizes, elas são divididas, então, em tópicos, né? Então, desde o quinto, o nono, até a terceira série do ensino médio em língua portuguesa, por exemplo, essas matrizes, né? Quais são os tópicos ali que ela avaliam o aluno? Então, primeiro, procedimentos de leitura. Logo depois eu tenho aí as implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão do texto, a relação entre textos, coerência e coesão no processamento do texto, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, também a variação linguística. Então, vocês podem notar que em língua portuguesa, a ênfase do trabalho aí vai ser sempre, né, no campo da leitura. Então, quais são as habilidades que envolvem ali a questão
do trabalho com a leitura. Então, é essa análise, é esse diagnóstico que em língua portuguesa é o foco dessa avaliação. Nós trouxemos aqui também, né, os tópicos de matemática. Então, nós temos aí espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções, e tratamento da informação. E nós deixamos aí, aliás, né, em destaque, em língua portuguesa, procedimentos de leitura, e em matemática, tratamento da informação, porque existe aí, né, uma relação entre elas, né? Tudo envolve a questão de leitura. Muitas vezes, né, quando nós analisamos aqui a nível de diretoria, depois vocês podem fazer essa análise aí na escola, muitas vezes a defasagem, perdão, de matemática também está relacionada a essa questão dos procedimentos, a questão da própria leitura, né? Porque às vezes o aluno ele tem uma situação problema, aí ele faz a leitura, mas ele não compreende para poder saber qual é a operação, qual é o cálculo que ele tem que fazer para resolver aquela situação. Então, como a ênfase é em leitura, em língua portuguesa, então isso é muito importante, porque todos os professores de todos os componentes, inclusive, né, não só da área de linguagens, trabalham com a leitura em seus componentes, em suas aulas. Isso mesmo, Roberto? Isso, Luiz. E quando você traz ali relação entre textos, é algo que praticamente todas as disciplinas também trabalham. Por exemplo, em arte, quando eu trago uma imagem com um texto, quando eu trago a letra de uma música com uma sonoridade, em outras disciplinas que também utilizam ali gráficos, mapas, tudo isso, então, são formas que nós temos ali de trabalhar esses textos diferentes, né? Então, na verdade, não precisa ser somente da linguagem verbal, né? Pode ser também essa questão da utilização das imagens. E essa questão, como você falou brilhantemente, a leitura ela perpassa por todos os componentes, né, Luiz? Então, assim, a ideia é sempre do que nós conversarmos aqui, a gente transpor dentro da nossa disciplina. Isso, e vale sempre ressaltar essa questão, né, Roberta, que no caso aqui nós estamos falando de uma avaliação que ela é feita aqui na questão de língua portuguesa, mas muitas vezes, por exemplo, para poder ler um texto ali que está sendo solicitado na avaliação de língua portuguesa, eu preciso ter conhecimentos, por exemplo, de educação física ou de geografia. Então, é aquela mesma sistemática que o Enem e outros vestibulares também se utilizam, né? Embora estejamos aqui, né, sendo cobrados, né, avaliados na questão de língua portuguesa, eu preciso de outros conhecimentos para poder fazer uma leitura, uma interpretação mais apurada. Não é, Roberta? Isso, perfeito, Luiz. Isso mesmo. Então, prosseguindo aqui, né, nessa análise, nós trouxemos aqui para vocês um recorte dessa matriz de referência do SAEB de língua portuguesa. Esse é um recorte do 9º ano do ensino fundamental. Depois vocês podem acessar o documento na íntegra, como nós já comentamos aqui, mas nós gostaríamos que vocês percebessem aqui, nessa análise aqui conosco, a questão dos verbos que iniciam cada uma das habilidades que estão postas aqui na matriz, né? Sempre lembrando que, quando a gente trata em língua portuguesa do SAEB, a ênfase é em leitura. Então, eu tenho algumas habilidades aqui: localizar informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião, interpretar textos com auxílio de material gráfico. Então, nós temos aqui, nós colocamos aqui um recorte para que vocês percebessem, né, como nós deixamos aqui em destaque, o verbo que inicia cada uma dessas habilidades, né? Então, o que que esse verbo, nessa questão aqui de habilidade, o que que ele sugere para a gente? Logicamente que é um processo cognitivo aqui. E aí, muitas vezes, quando eu preciso, né, quando nós precisamos trabalhar isso, desenvolver essas habilidades com os nossos alunos, aí seja por meio das atividades, eu tenho sempre que ter a noção de que nós precisamos iniciar por aquela habilidade mais básica, né? Então, aqui no caso, seria localizar a informação,
né, até ele conseguir inferir o sentido de uma palavra, por exemplo. Então, isso é muito importante, ter essa clareza, né, saber interpretar ali o que esse verbo sugere em termos de processo cognitivo, para que eu saiba administrar, né, isso aí é através do planejamento das minhas aulas, né, em atendimento às reais necessidades dos meus alunos. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar em inferir em primeiro lugar se o meu aluno não tem condições, né, para que ele consiga inferir. Então, primeiro ele tem que localizar essa informação, depois ele tem que compreender, e aí depois ele vai inferir. Então, é muito importante que todos saibamos, né, essa questão da complexidade das habilidades. Gostaria de complementar alguma coisa, Roberta? E tudo isso que você comentou conosco, Luiz, é possível também nós adaptarmos para as outras disciplinas, né? Então, é um exercício, pegar ali a nossa matriz, olhar as habilidades essenciais que estão dispostas e analisar, bem, dessas habilidades que eu tenho, qual que de repente eu deva, nesse primeiro momento, priorizar, apesar dela já estar ali dentro das essenciais, mas pensando sempre nessa questão de qual é o processo cognitivo, né, o que se espera que o aluno realize, porque quando a gente olha ali para o verbo, é exatamente a ação que a gente espera que o nosso aluno consiga desenvolver ao final aí da nossa sequência de atividades, né? Então, Isso. assim, é importante ter esse olhar também para o desenvolvimento dessas habilidades, ou seja, também para a seleção ali dessas habilidades, né? E mais para frente a gente também vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Isso mesmo, Roberto. Então vamos prosseguindo aqui, tá? Nesse slide, né, nós retomamos aqui com vocês, é justamente um recorte, né, de como funciona, como são organizadas essas habilidades aí dentro do currículo paulista, né? Então, não esquecendo que o currículo, ele é subdividido, aliás, as habilidades são subdivididas aí, né, em campos, em grupos. Então, eu tenho o grupo do identificar, que seria o grupo mais básico, tenho lá os verbos que são associados a eles, assim como também do grupo 2 que se refere à transformação, também tem os verbos que são associados a eles aí, e o último grupo, que é o grupo mais complexo, que seria da compreensão, né, onde meu aluno, ele vai analisar, ele vai criticar ali, que exige aí um trabalho, um processo cognitivo mais apurado. Mas o que é importante sempre termos em mente é que as habilidades dentro do currículo aí e na etapa da educação básica, elas são recorrentes, né? Então, o que vai mudar? É o nível de complexidade, o nível de aprofundamento ao longo dos anos e séries. Então, por exemplo, às vezes uma mesma habilidade que aparece no sétimo, ela vai ser recorrente lá no nono, lá no ensino médio, mas, logicamente, com seus devidos aprofundamentos, não é, Roberta? Isso mesmo, Luiz. E quando a gente olha aqui para essa imagem, a gente presta atenção ali no verbo, olha lá do grupo um, observar, reconhecer, indicar, ou seja, o processo cognitivo aqui, ele é um pouco menos aprofundado do que no segundo, que é um momento em que o aluno, ele coloca em prática aquilo que ele conheceu no primeiro momento, que traz ali, olha lá, ordenar, medir, calcular por estimativa, e depois o terceiro ali, quando ele já consegue, ele já compreendeu tudo isso, já fez, passou por esse processo ali da prática, e ele é capaz ali de dar uma devolutiva com um aprofundamento maior. Então a gente tem ali, olha, avaliar, analisar, assim por diante. Então, é muito importante, quando a gente faz essa análise, a gente, no momento do planejamento da nossa aula, a gente também pensa, obviamente, pensar nos nossos alunos, porque alguns, provavelmente eu sei que ele ainda não está nessa fase da transformação, então vou ter que voltar um pouquinho antes, trabalhar essa habilidade ali do grupo um para poder avançar. Isso que você Isso. comentou também, Luiz, do grau de aprofundamento das habilidades, nós percebemos
quando fizemos o estudo da primeira versão do currículo paulista, que aconteceu lá em 2018, que foi uma escuta que houve com a rede, e no currículo de arte em específico, nós percebemos que do sexto ao nono ano eram exatamente as mesmas habilidades que estavam dispostas, e nós percebemos que não havia um aprofundamento desses processos cognitivos. Então, com base nessa escuta, até chegarmos aqui ao currículo oficial, nós percebemos o seguinte, que muitas vezes a mesma habilidade ela é trabalhada em todas as séries, porém, o aprofundamento está nessa ação que se espera do aluno. Então, às vezes, no primeiro momento, é conhecer, identificar, e depois na próxima série, já tem a questão desse aprofundamento, onde o aluno também coloca em prática, onde ele já faz uma análise aprofundada, assim por diante. Ainda mais nesse momento, né, Luiz, que nós temos as habilidades essenciais, na qual os professores todos irão retomar uma habilidade do ano anterior. Então, é interessante ter esse olhar. O que dessa habilidade traz com aprofundamento, o que eu deveria ter, de repente, conseguido trabalhar no outro ano, e por conta realmente de todos os processos que nós passamos, a gente não conseguir, de repente, atingir. E ter esse olhar para a elaboração aí dessas próximas aulas, né? Isso mesmo, Roberto. E quando nós pensamos nesse contexto de recuperação, né? Então a recuperação não é algo estanque e também não é algo que, enfim, seja pejorativo nesse momento, né? Mas é algo que faz parte desse processo ali de ensino-aprendizagem mesmo, né? Ela está incorporada ali. Muitas vezes é isso que você comentou. Eu preciso voltar, né, para preencher algumas lacunas na questão cognitiva desses alunos aí, para que depois eles possam avançar e ter condições aí enfim, de continuar o caminho, não é? Isso mesmo. Bom, então continuando aqui, né, Roberta, nós pensamos, né, nós estamos aqui analisando a questão das matrizes aí do SAEB, pensamos também na questão de relacionar isso com o currículo paulista, e a taxonomia de Bloom, né, que é algo que vocês já conhecem também, mas que nesse momento se torna assim, uma ferramenta essencial para que a gente possa sistematizar e apurar o nosso olhar, né, para que isso venha a impactar de maneira positiva no nosso planejamento, o que vai, logicamente, aí ser muito mais significativo para o aluno também. Então, a título de contextualização, nós trouxemos aqui, esse é o Benjamin Samuel Bloom, que ele foi um psicólogo e pedagogo americano, que fez importantes contribuições no campo da aprendizagem para o domínio e na taxonomia dos objetivos da educação. Então, taxonomia, olha lá embaixo a definição, né? Então, ciência ou técnica de classificação. Então, isso vai ser uma ferramenta justamente aí para auxiliar essa questão do planejamento e para que a gente também possa compreender um pouco mais aí, né, como é que funciona esse desenvolvimento cognitivo das crianças que vocês já estudarem em outro momento e todo dia colocam em prática aí, não é, Roberta? Isso mesmo, Luiz. Isso mesmo. Isso. Podemos passar aqui então para o esquema, né, Roberta? Sim. E aí nós trouxemos aqui então para vocês um esquema visual com uma pirâmide que traz ali quais são então os processos cognitivos que a gente espera do aluno, que ele tenha o domínio, né, pelo menos dentro aí de uma crescente. Então, no primeiro momento, a base da nossa pirâmide é o conhecer, né? Então, assim, é fundamental que o nosso aluno que ele possa ter o contato com o objeto de conhecimento que iremos trabalhar, que além, e também que a gente possa, ali numa conversa inicial, saber o que o aluno conhece ou não acerca do tema que a gente irá abordar, mas principalmente, após isso, repertoriar o nosso aluno, né? Ou seja, trazer ali informações para que ele possa realmente conhecer. Então, qual que é o domínio cognitivo desejado e esperado para esse aluno neste momento? A gente colocou ele ao lado, ou seja, que ele seja capaz, né, que ele já consiga ali recordar ou conhecer informações, ideias e princípios na forma aproximada em que foram aprendidos. Então, assim, a base dessa pirâmide realmente ali é o conhecer.
E aí nós temos o próximo, né, Luiz? Isso mesmo, Roberta. E muitas vezes esse conhecer também, né, para que seja ponto de partida, eu preciso sempre ali fazer uma sondagem, ver aquilo que os alunos já conhecem, né, para ampliar também esse campo aí com eles, né? O próximo aqui que nós colocamos para vocês é o compreender, né? Então, olha lá, traduz, compreende ou interpreta a informação com base em conhecimento prévio, que é o que nós acabamos de colocar aqui também, né? Então, o aluno já tem um conhecimento prévio, então, logicamente, que eu preciso considerar tudo isso que ele sabe, né? E ter um planejamento muito alinhado, ou seja, eu preciso saber onde é que eu quero chegar, né, com as minhas atividades, com esse planejamento aí, e trabalhar com esse foco, então, considerando esse conhecimento prévio do aluno, né? Fica muito mais fácil para o aluno assimilar as informações e para que ele também possa aí ser estimulado a prosseguir no seu processo de ensino-aprendizagem. Isso mesmo, perfeito. E aqui, nesses dois primeiros momentos, ou seja, no conhecer, no compreender, o meu aluno ele está muito mais ali como um ouvinte, ele participa, sim, claro, mas de uma maneira em que ele está se repertoriando, né? E aqui, quando a gente parte para o aplicar, é o momento que ele coloca em prática esse conhecimento que ele desenvolveu. Ou seja, a partir aqui do aplicar é quando ele poderá nos mostrar o quanto dessa habilidade ele já conseguiu consolidar, o quanto esses processos cognitivos se desenvolveram. E muitas vezes é neste momento que a gente consegue ali perceber, né, exatamente isso, o quanto esse aluno conseguiu desenvolver. Então, aqui na parte do aplicar, qual é o domínio cognitivo esperado que a gente deseja, né? Que o aluno seja capaz ali, então, que ele possa seleciona, transfere e usa dados e princípios para completar um problema ou tarefa com um mínimo de supervisão. Ou seja, que ele já começa a ter muito mais autonomia para a aplicação desses conhecimentos, né? Exatamente, Roberta. E, né, em cada um desses campos aí, logicamente que eu tenho um grupo de habilidades aí que eu preciso mobilizar para que o aluno ele possa avançar. E não esquecendo das habilidades socioemocionais que estão aí intrínsecas nesse processo, não é? Sim, são intimamente ligadas, né? Exatamente, isso mesmo. Então, no próximo aqui, né, aqui partindo para o topo dessa pirâmide, nós temos então o aplicar, perdão, o analisar. O analisar, aqui no caso, ele é mais complexo do que o aplicar, né? Então, lembrando que a base da pirâmide é sempre o mais básico e o topo da pirâmide é sempre o processo cognitivo mais complexo. Então, analisar. Se espera espera que o aluno aí, né, consiga, ele vai distinguir, classificar e ele vai relacionar também pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. Então, a análise, ela já parte para um processo cognitivo mais refinado, não é? Sim, e aí o próximo passo é o avaliar, né? Ou seja, se a gente é exatamente nesse processo que o Luiz Cláudio comentou, de aprofundamento, né? Ou seja, da complexidade desses processos cognitivos. E ali em avaliar, nós temos um aluno que possivelmente ele já é capaz de apreciar, avaliar ou fazer crítica, né, com base em padrões e critérios específicos. E aí também, quando a gente traz essa questão do avaliar, não somente pensando no cognitivo, mas o próprio aluno também ser capaz de se avaliar, né? Dele ver, perceber todo esse processo ao qual ele passou ali, né? Desde o conhecer até o analisar, de uma maneira muito mais criteriosa, né, Luiz? Isso é a questão do autoconhecimento também, né, Roberta? Sim. Que sempre, né, que está colocado lá no currículo paulista e que a gente não pode desconsiderar também. Isso mesmo. E aí o topo da pirâmide, então, né, que é aquilo que nós esperamos que todos os alunos aí atinjam, né, quando eles completarem essa questão da etapa da educação básica, que é o criar mesmo,
né? Logicamente, nós estamos pensando, quando eu falo etapa da educação básica, porque nós estamos pensando na formação ali, né, do aluno como indivíduo, na formação integral dele, né? Mas, logicamente, que aí, em cada ano e série, essa pirâmide, ela gradativamente vai sendo construída também, porque o aluno vai desenvolvendo essa autonomia aí ao longo de todo esse processo. Então, quando eu chego nesse topo, que é o criar, né, o aluno, ele cria, integra e combina ideias num produto, plano ou proposta nova, né? Então, ele tem uma autonomia aí muito grande, né, já desenvolvida e consolidada, que é o que nós esperamos que todos os alunos atinjam, né, dentro aí do seu tempo e assim por diante. Isso Sim, mesmo, Roberta, você quer complementar mais alguma coisa? isso também depende muito da intencionalidade do nosso professor, né, Luiz? Por exemplo, em arte, o processo de criação, ele é muito importante, porque assim, é durante o processo que a gente consegue também analisar o desenvolvimento ali, né, cognitivo do nosso aluno. Então, assim, em alguns momentos, o criar, ele também será utilizado como uma forma de um levantamento de conhecimentos prévios, como um diagnóstico do nosso aluno. Então, assim, mas a gente parte ali sempre da base, né, do conhecer. Acho que fica aqui para vocês, então, esse material, que inclusive também, daqui a pouquinho eu coloco aqui no chat para todos, o link com todos esses materiais que nós estamos apresentando, né, Luiz? Isso mesmo, Roberta. Então, como nós comentamos, apresentamos aquele esquema para vocês da pirâmide, né? Buscando apoiar esse estudo que vocês depois podem fazer aí na escola, podem se aprofundar nesse sentido aí, né? Nós disponibilizamos também essa tabela, né, da taxonomia de Bloom. Então, eu tenho ali, né, nas duas primeiras colunas, o domínio cognitivo desejado, e depois eu tenho os verbos de apoio, né, que são os orientadores aí que sugerem a questão do grau aí da complexidade da habilidade. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho o conhecer. Então, aí eu tenho todos os verbos aí que estão relacionados a esse campo do conhecer. Então, qual é o movimento que nós sugerimos para que depois vocês façam, né? Cada um dos professores, com base nas habilidades essenciais de cada um dos componentes, que volte o olhar para essas habilidades, né, procurando analisar o nível de complexidade delas, né, para que a gente possa otimizar, então, o nosso planejamento, não é como nós dissemos anteriormente. Eu sempre tenho que começar de uma habilidade mais básica. E é importante ressaltar com vocês que muitas vezes eu tenho verbos que são iguais, mas em campos de domínio cognitivo aqui diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho o inferir. Às vezes o inferir, ele é diferente dependendo do gênero textual que eu utilizo e assim por diante. Então, lembrando sempre, né, desse aprofundamento, que conforme eu vou caminhando, né, para o topo da pirâmide, aqui só existe um recorte dela, mas lembrando que eu vou até o criar, né, eu vou aumentando o nível de complexidade aí, e as habilidades são mais aprofundadas. Lembrando que as habilidades, então, elas vão levar às competências, né, que é o saber macro. Isso mesmo, Roberta? Isso mesmo, Luiz. Isso. E esse material está disponibilizado lá para vocês naquele mesmo link. É um drive. Vocês vão clicar e aí vai abrir a lista lá com todos os materiais para que depois vocês possam fazer o download, olhar com mais calma e assim por diante. Vamos lá, Roberta? Vamos sim. Aqui na sequência, nós temos as escalas de proficiência do SAEB, né, que na realidade ela está disposta como praticamente uma régua, porque mostra ali, então, os níveis de proficiência, né, que foram avaliados, que foram detectados, e então, por estes níveis, a gente consegue perceber quais foram as habilidades os nossos alunos já adquiriram, né, já consolidaram, aquelas que ainda necessitam e também todo esse processo cognitivo que ele já possa ter desenvolvido, né? Nós colocamos aqui também o link, né, de acesso que está lá no portal do INEP,
Então, assim, essas escalas, elas são produzidas para cada ano de aplicação, né? A última que nós temos aí foi do ano de 2019. Algumas escolas, infelizmente, não têm disponibilizado o boletim do ano anterior, da última edição, ou seja, 2019, por não ter conseguido atingir um número mínimo ali de alunos participantes. Mas nós podemos também trazer esse mesmo olhar para as avaliações da nossa escola, para todo o desenvolvimento que os professores fizeram, as questões que eles pontuaram ali especificamente de cada turma, de cada aluno, assim por diante, né? Isso, para os diagnósticos que a escola já fez, né, Roberta? Desde, por Então, exemplo, as avaliações que foram feitas o ano passado, mas também as avaliações, essa sondagem aí que os alunos, que os professores, perdão, fizeram já no início dessas aulas, isso tudo pode ser levado em consideração sempre, né? nós sabemos que essa análise já foi realizada na escola, lá no planejamento, como o Luiz Cláudio comentou, mas sugerimos um aprofundamento, ou seja, por mais que o SAEB seja uma avaliação ali nacional, né, em grande escala, mas ele traz um recorte, uma visão para a nossa escola, ou seja, ter esse olhar em cima desse resultado, em cima dessa escala de proficiência, pode nos dar também mais um suporte, uma base para a organização e planejamento ali das nossas ações, né? Com certeza, direciona o trabalho, né, Roberta? Isso Sim, mesmo, né? Então, aqui, a título, né, de aprofundamento, curiosidade, nós trouxemos as escalas de proficiência do SAEB, de língua portuguesa e de matemática, né? Então, nós temos aqui, do quinto ano, ela vai de 0 a 9, né? Lembrando que ela é gradativa, então, o 0 seria o mais básico e o 9, para esse ano e série aqui, seria o mais complexo. Para nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, ela vai de 0 a 8. E a de matemática, né, que eu tenho uma diferença aí também nos níveis, né? Então, o quinto ano é de 0 a 10, o nono ano de 0 a 9 e a terceira série do ensino médio, ela vai de 0 a 10. Aí nós trouxemos aqui para vocês um recorte da da escala de proficiência aqui de língua portuguesa do nono ano, né? Então, nós trouxemos aqui, primeiro recorte do nível 1, que seria o nível mais básico aí do nono ano, até o nível 8, né? Então, vocês podem observar que dentro de cada um desses níveis, eu tenho algumas habilidades que são dispostas aí, que se espera que o aluno consiga, que ele já tenha consolidado, né? Nós aqui estamos falando, né, de quinto ano, de nono ano, de terceira série, porque estamos falando especificamente da prova do SAEB. Mas nós não podemos esquecer que essa avaliação, ela vai analisar, vai diagnosticar ali o final de cada um desses ciclos, né? Então, é sempre muito importante que haja um trabalho aí nesse processo, né? Então, lá no caso do nono ano, desde o sexto ano até o nono ano, então, o que que esse aluno, ele foi consolidando, o que que ele foi aprendendo aí dentro desse processo, dentro dessa etapa. Então, voltando aqui, nós deixamos em destaque duas habilidades que se iniciam pelo mesmo verbo, que indica, como nós já dissemos para vocês, o processo cognitivo. Então, eu tenho lá, no nível 1, inferir o sentido, o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens. E aí, lá no nível 8, né, eu tenho inferir o sentido de palavras em poemas. Então, o que nós podemos, né, analisar aqui? Que, embora sejam habilidades com o mesmo processo cognitivo esperado, uma delas é mais básica e a outra é mais aprofundada, né? Isso, logicamente, nós podemos perceber também pelo nível. Uma se encontra lá no nível 1 e a outra lá no nível 8. Mas o que que acontece? Aqui, quando eu faço a alteração no gênero textual, eu consigo aqui deixar essa habilidade um pouco mais complexa, né? Haja vista que, por exemplo, para a crônica e reportagem aí é um gênero mais simples, por exemplo,
do que poema. Não mais simples, mas nesse contexto, né? Por exemplo, para o aluno inferir uma informação, o sentido de uma palavra dentro de um poema, ele precisa ter um conhecimento de mundo maior, saber, por exemplo, qual foi o contexto de produção daquele poema, qual foi a escola literária, né? O que eles estavam pensando ali, qual era a intencionalidade do autor ao escrever aquele texto, por exemplo. Então, a questão aqui da escolha do gênero, ela influencia como é que eu posso dizer, na complexidade aqui da habilidade. Eu gostaria de ressaltar também que em cada um dos níveis, né, eu tenho habilidades que possuem essa complexidade diferente. Então, por exemplo, olha, no nível 1 eu tenho reconhecer expressões, depois inferir o sentido de expressões. Então, reconhecer para depois inferir, né? Mas, por exemplo, para chegar nesse nível 1, né, meu aluno precisa localizar essa expressão, compreender, né, para depois ele reconhecer e inferir. Então, existe um trabalho aí anterior a essa escala de proficiência, a essa matriz. Como nós já dissemos aqui, é sempre um recorte do currículo, né? A mesma coisa lá no nível 8. Eu tenho localizar, identificar, diferenciar e depois inferir. Então, ou seja, dentro de um mesmo nível, eu também tenho habilidades com nível de complexidade diferente. Alguma coisa para complementar, Roberta? E aqui, perceba que nós começamos, sim, Luiz, obrigada, que nós começamos com o nível 1. Por quê? O estudante que está no nível 0, na realidade, ele acaba nem sendo avaliado, porque o SAIB coloca para nós que o aluno do nível 0 significa que ele ainda não conseguiu consolidar nem as habilidades básicas, essenciais. Ou seja, é algo bem preocupante neste caso. E assim, olhando para o aprofundamento dessas habilidades, novamente acabo comentando com vocês, para a gente trazer esse olhar também para as nossas habilidades ali dentro da nossa disciplina. Então, essa questão da inferência dentro de arte, o quanto é importante a gente fazer um trabalho anterior a isso, exatamente da mesma forma como o Luiz Cláudio pontuou muito bem aqui com língua portuguesa, a gente também consegue transpor ali para as nossas outras disciplinas, né? Isso mesmo, Roberta, lembrando sempre, né, que essas habilidades, o foco é sempre a leitura. Então, não é logicamente que o professor de educação física, de inglês, vai precisar, por exemplo, parar com as habilidades ali do currículo específico desses componentes para trabalhar com essas de língua portuguesa. Não, mas é sempre tendo esse olhar no sentido de apoiar, né? Aí o aluno, ele vai sentir que esse trabalho está aí feito de maneira conjunta, conexa, e que vai potencializar muito mais o trabalho que está sendo feito ali, vai oportunizar maiores oportunidades aí, maiores e outras também, né, oportunidades para que ele possa avançar no seu processo de aprendizagem. Então, nós pensamos, né? Às vezes acontece, nós, enquanto professores, ficamos na dúvida, né? Olha, então, eu vou ter que trabalhar com essa matriz do SAEB ou eu trabalho, então, com o currículo paulista? Então, por isso, nós vamos mostrar aqui, né? Modelizar esse estudo para que depois vocês façam aí com os outros componentes curriculares também, que existe uma relação entre as habilidades que estão postas lá no currículo paulista com essas da matriz do SAEB. Então, quando eu trabalho de uma maneira intencional, planejada, com esses materiais aí, né, que apoiam o desenvolvimento do currículo, eu, logicamente, já estou atingindo também aquilo que é posto lá na matriz do SAEB. E também, Luiz, desculpa, além de fazer essa relação com o aprender sempre ali de língua portuguesa e matemática, é possível nós também fazermos isso com o currículo em ação, né? Então, assim, é de extrema importância, professor, por mais que não tenhamos ainda esse material físico, e a gente também está super ansioso, né, Luiz? Já comentei isso da outra vez, mas nós Isso. também somos super ansiosos para ter isso, mas enquanto não temos ali o material em PDF, então, assim, é importante o professor ele estude esse caderno do professor, perceba ali os movimentos metodológicos que estão dispostos. Então, assim, a gente
fará aqui com vocês um pouco desse entrelaçamento, um pouco desse olhar, né, da matriz do SAEB com os materiais ali do Estado. Isso mesmo, Roberto, essa importância de conhecer o material, de ler ali quais são os procedimentos para desenvolvimento das atividades é sempre muito importante. Para conhecer aquilo que o material oferece, qual é o potencial desse material, e ver ali quais são os ajustes, né, necessários que eu tenho que fazer nesse material para que, por exemplo, eu garanta que todos os meus alunos ali tenham acesso ao currículo, para que todos eles avancem na aprendizagem e assim por diante. Sim, Nesse caso, pois não, desculpa, Roberta? ele, na realidade é um ponto de partida, né? É o Isso, mínimo que se espera, digamos assim, né? isso, é um norte ali, né? Logicamente que o professor pode complementar, lembrando que nós temos o livro didático, outros materiais aí que são sempre muito bem-vindos aí para agregar as aulas, né, Roberta? Então, aqui no caso de língua portuguesa, né, fiz um recorte aqui desse material do nono ano do ensino fundamental, do Aprender Sempre, volume 1, sequência 2, está lá no caderno do professor, na página 210. E no caso de língua portuguesa, o material ele já é estruturado dessa maneira. Então, eu tenho sempre habilidades ali, pode ser uma ou mais de uma, mas que é o foco, né, do trabalho, que ela é chamada de habilidade essencial, e aí eu tenho outras habilidades que são habilidades de suporte, como o nome diz, né, os alunos precisam consolidar essas habilidades também, para que depois elas deem suporte para que ele possa ali consolidar essa habilidade essencial. Então, aqui, nesse apontamento que vocês estão vendo aí na tela, eu fiz uma relação entre as habilidades do currículo paulista com as habilidades do SAEB. Então, no currículo paulista, eu tenho lá, né, nesse quadro cinza aí para vocês. Então, identificar em textos de diferentes gêneros. Então, olha aqui, né, já tenho na própria habilidade explícito esse trabalho com diferentes gêneros, os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores, que está totalmente relacionada com essa habilidade aqui do SAEB. Olha lá, é a D18, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, olha só, se eu for analisar os verbos aqui, primeiro meu aluno vai identificar, e se ele identifica, né, depois ele vai reconhecer isso. Logicamente que eu preciso trabalhar isso aí em um processo com o aluno. Logo depois, eu tenho também, né, uma outra relação aí, que no caso é uma habilidade de suporte. Mas olha só, empregar adequadamente regras de concordância verbal em situações comunicativas. Então, seja ela escrita ou oral, que está relacionada com essa habilidade D19 do SAEB, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Então, observe, né, quando eu trabalho com o currículo paulista, né, que eu desenvolvo aquelas atividades, enfim, ou que eu utilize essas habilidades desenvolvendo outras atividades, eu já estou aí contemplando também as habilidades do SAEB. Logicamente que eu preciso, né, nós professores precisamos estudar esse material do SAEB também, né, não só o currículo paulista, mas como o material do SAEB, para que a gente possa fazer essa articulação entre as habilidades, né? Mas, em suma, os materiais, eles conversam, né? Eles estão aí articulados. Então, é sempre importante pensar nesse planejamento, nesse trabalho intencional, porque quando isso é realizado, eu tenho certeza que todos vocês já fazem, mas eu acabo atacando, vamos dizer assim, as habilidades também do SAEB. Então, não preciso trabalhar com duas matrizes, né? Se vocês podem reparar aqui na tela, que as habilidades do currículo, né, do Aprender Sempre, são talvez aí mais complexas, muitas vezes, do que as habilidades do próprio SAEB. Então, quando eu trabalho dessa maneira articulada, né, eu já estou contemplando ambos os materiais aí no planejamento, no desenvolvimento com os alunos. Algo a complementar, Roberto? Não, Luiz, está excelente. Pode dar Isso mesmo, continuidade. né?
E assim sempre transpondo, né? Nós aqui estamos falando de leitura, enfim, sempre dá para transpor isso, né, para os outros componentes, por exemplo, inglês, arte, educação física, que também trabalham com textos ali, às vezes de gêneros específicos, por exemplo, enfim, né, os injuntivos, a questão de regra de jogo, mas que também dá para fazer esse trabalho ali de perceber, por exemplo, o sentido de uma palavra, de uma expressão, e assim por diante. Prosseguindo aqui, então, eu trouxe para vocês um recorte, né, do material Aprender Sempre, que é a aula 2, que trata justamente do desenvolvimento dessa habilidade aí, né, identificar em textos de diferentes gêneros os termos constitutivos da oração, né? Então, eu tenho uma atividade aí que eu tenho até uma imagem, né, que é um texto não verbal, que talvez possa ser aí ponto de partida para alguma proposta, por exemplo, do professor de educação física, já que eu tenho um ciclista aí, e assim por diante. Então, o material, ele já tem essa estrutura mesmo, né? Já tem os objetivos da aula, como vocês estão vendo aí, o que facilita na hora do professor, de nós professores, planejarmos, elaborarmos o nosso plano de aula, roteiro de estudos e assim por diante. O que eu gostaria de ressaltar com vocês, né, e que eu vou retomar até uma tela que foi bastante trabalhada, esse assunto foi bastante trabalhado nas formações específicas do Aprender Sempre o ano passado, é que todo o trabalho, né, quando eu penso na questão de texto, mas agora eu vou falar especificamente com língua portuguesa, eu preciso considerar sempre, né, a situação comunicativa da interação verbal. Então, esse texto, né, qual foi o contexto de produção ali, qual é a intencionalidade do autor, enfim, qual era o contexto histórico, como as pessoas pensavam naquela época, e assim por diante. Então, eu considero os elementos do texto e os elementos que estão exteriores ao texto também. Depois, eu vou ver ali, né, essas implicações do gênero textual. Então, por exemplo, né, onde é que aquele gênero ali, daquele texto que eu estou estudando, onde é que ele circula, né, qual que é o objetivo daquele gênero, e assim por diante. E aí depois, quando eu faço aí, né, eu repertorio os alunos com todo esse estudo, aí é que eu vou passar para a questão das formas gramaticais da língua, que seria o estudo da gramática, né? Então, eu não vou estudar a gramática de uma maneira contextualizada, como vocês já sabem também, né? Mas eu vou trabalhar ela ali, por exemplo, como parte desse processo, mas não vai ser a primeira parte desse processo também, e sempre pensando, né, a questão gramatical. Então, por exemplo, eu vou utilizar um verbo no pretérito. Então, qual é o efeito de sentido que isso causa lá dentro do texto? Né? As questões de ortografia, por exemplo, né? As questões de pontuação e assim por diante. Qual é o efeito de sentido que isso transmite, que isso causa dentro do texto? Então, sempre trabalhando de uma maneira contextualizada. E é muito interessante isso que você comentou conosco, Luiz. Pode voltar uma telinha? Volta uma para mim, por favor. Isso. É possível transpor isso também para a arte. Então, quando a gente irá trabalhar ali ou uma escola artística, um movimento artístico, ou um estilo musical, desculpa, perdão, um gênero musical, então é muito importante nosso aluno conhecer essa situação comunicativa, ou seja, conhecer ali o contexto em que aquela música, aquela obra foi criada, né? E depois, especificamente, ali, quando trata aqui do gênero, ou seja, o que é específico desse gênero que a gente está trabalhando. E dentro desse gênero, a gente, ali nas formas gramaticais, a gente consegue relacionar as características específicas. Ou seja, é sempre esse processo, né? Se a gente parar para analisar, do conhecer primeiro, né? Para depois fazer todo esse desenvolvimento a ponto lá na frente meu aluno poder aplicar isso na prática. Isso mesmo, Roberto, que é aquela questão do conhecer, compreender, aplicar e assim por Isso, diante, né? Nós estamos exatamente. fazendo aí um paralelo com a taxonomia que está presente mesmo, né? Sim, E fica evidente aí no material. Isso mesmo. Posso passar aqui para a claro, parte de arte? por favor, obrigada, Luiz. Bem, aqui, na sequência, né, dentro desse movimento, eu coloquei aqui para vocês, de um lado eu tenho
habilidade presente ali no currículo em ação, né, do volume 1 do 9º ano, da sequência de atividade 1, que nós temos lá a habilidade essencial, que é identificar e analisar diferentes estilos musicais em gêneros da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação de estética musical. Bem, nós sabemos que as habilidades em arte elas são bem complexas, são extensas, mas basicamente quando eu olho aqui para o verbo, eu quero que o meu aluno seja capaz de identificar e analisar esses diferentes estilos. Para fazer essa relação com o SAEB, eu trouxe ali do lado, a gente fez um recorte, né, Luiz, aqui dessa habilidade. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Bem, para eu poder aqui, no caso, em relação à arte, para eu conseguir ter um aluno que seja totalmente proficiente em identificar e analisar tudo isso que eu quero, eu teria que ter feito um trabalho anterior a isso, né? Então, me leva aqui a habilidade que está aí logo abaixo, de explorar e analisar criticamente meios, equipamentos culturais e espaços de circulação nos contextos local e brasileiro, de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira, e do conhecimento musical referente a esses gêneros musicais, comparando-os com os meios, equipamentos e espaços de circulação de outros gêneros no Brasil. Ou seja, essas duas habilidades me traz muito essa questão do meu aluno reconhecer essas diferentes formas de tratar uma informação, conhecer o contexto no qual foi produzido e no qual também será recebido. Então, com base nisso, o próprio material do Currículo em Ação tem uma atividade que dá para a gente relacionar aqui com essa habilidade do SAEB. Pode passar, Luiz, por favor. Roberta, só queria ressaltar aqui, né, que olha que bacana, né? Então, existe uma articulação, como você está pontuando aí, entre o material, que é o currículo em ação específico de arte, né, com aí do lado essa tabela que aparece para vocês, verde aí e branco, né, que é a matriz de língua portuguesa, né? Então, olha, existe essa articulação aí entre os componentes que dá para fazer de uma maneira bastante produtiva, não é? Sim, 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 muito bem pontuado. E aí aqui na próxima tela, eu trouxe para vocês, então aqui essa habilidade, né, que seria praticamente uma anterior do meu aluno já com ser capaz ali de identificar e analisar criticamente, então a gente vai falar um pouquinho mais dessa habilidade. Então espera-se que quando fala dessa questão de meios e equipamentos culturais, a gente está falando então ali de circulação, de quais são os meios onde essa obra foi produzida, né? Foi veiculada. Foi em programas de auditório, em rádio, na televisão, na internet, através de manifestações culturais, assim por diante. E quais espaços, né, de circulação, especificamente, quais equipamentos e espaços culturais que toda essa obra tem sido realizada? E a gente tem lá teatro, salas de concerto, a rua, praças, galerias, assim por diante. E a ideia aqui é que ele consiga fazer uma relação com esses diferentes gêneros, né, da música popular nacional e também estrangeira, mas fazendo essa comparação também com esses meios, esses espaços de circulação, né? Então, para que o meu aluno possa lá atingir aquela habilidade essencial, é necessário que eu faça todo um trabalho anterior a isso. Inclusive, aqui, quando a gente para fazer essa análise ali do material, desde a primeira situação de aprendizagem, ele já pede que a gente trabalhe com o nosso aluno o que vem a ser patrimônio cultural, tanto imaterial como imaterial, fala da questão dos gêneros musicais, depois parte ali para o estilo. Então, assim, ele faz todo um trabalho para que o meu aluno possa lá, ao final disso, ser capaz, então, de identificar e fazer uma análise muito mais profunda. E aqui ao lado, eu trouxe um recorte de uma das atividades que tem ali no caderno, onde deixa muito claro aqui, de um lado eu tenho aqui na parte de cima
né, da nossa tabelinha, nós temos ali, então, os gêneros musicais, ou seja, o gênero é a parte mais ampla, trata ali, então, das características específicas dos gêneros, os instrumentos que são normalmente utilizados, ou seja, traz a estrutura básica de um gênero musical. Na parte de baixo, nós temos ali, então, essa variação desses gêneros, ou seja, os estilos musicais, que aí ele acaba sendo muito mais particular. Agora, depois dessa análise aqui dessa habilidade, a gente vai pensar trazer para aquela habilidade lá do SAEB, em que fala, que pede que o nosso aluno seja capaz de reconhecer, de tratar a mesma informação como ela foi trabalhada em diferentes textos. Aqui, no caso, sugere-se uma pesquisa. Como que poderia ser feita? A gente pode, de repente, propor um tema para o meu aluno e pedir que ele pesquise músicas que foram elaboradas, que foram criadas com este tema. Então, a gente vai poder perceber ali que dentro de cada gênero musical, o autor optou por falar de uma forma. Uma outra maneira também, uma outra proposta, e eu tenho certeza que vocês aí estão pensando em coisas bem criativas em relação a isso, de repente eu propor ali para os meus alunos, em uma atividade em grupo, pensar o seguinte: nós temos ali do lado da MPB músicas de protesto, e do outro lado eu tenho samba, especificamente ali em samba enredo. Será que muitas vezes o samba enredo também não traz música de protesto? Não fazem ali uma relação com o contexto social em que ela foi produzida? Então, de repente, acabar tendo essa relação, ou seja, são dois estilos, né, diferentes, que muitas vezes acabam trazendo ali a mesma temática. É claro que isso, assim, é apenas um exemplo, mas para a gente poder mostrar que é possível ter essa relação, então, dessa habilidade que tem ali em língua portuguesa com a habilidade em arte, mas que muitas vezes na nossa disciplina também é necessário, antes mesmo desse meu aluno ser, já está nesse momento, nesse processo cognitivo, né, de identificar ali, eu vou conversar com ele, eu vou ter todo esse trabalho ali de sondagem, de repertoriar, para que ele possa ali também possa criar, possa trazer, possa principalmente, que eu acho que é muito importante pontuar com os professores, Luiz, a importância da gente tratar a arte ali como ciência, como objeto realmente de conhecimento, os nossos alunos terem um aprofundamento também nas discussões sobre. E isso, acredito que dentro da música é possível a gente trabalhar. Todos os componentes, né, Roberto? Isso aí Sim, mesmo. sim, sim. E aí, ainda dentro, pode passar, Luiz, dentro dessa questão, né, do quanto a matriz do SAEB também está presente no nosso material dentro da nossa disciplina, eu trouxe aqui um recorte, né, do material do ensino médio, em que diz, da segunda série e da terceira série do médio, que coloca lá o seguinte, que ao fazer o desenvolvimento das propostas que for colocada ali, né, para os professores nesse caderno, indiretamente acaba atingindo, ou seja, também está alinhada ali com a matriz de referência do SAEB do 9º ano. Então, assim, de alguma maneira, quando a gente faz um desenvolvimento dessas atividades, a gente tem contemplado também essas habilidades do SAEB. Ok? É isso. Mesmo, Roberta. Aí nós trouxemos aqui essa questão agora dos agrupamentos produtivos, né? E nós gostaríamos de fazer, inclusive, uma pergunta para vocês aí, logicamente que isso é uma sugestão, né, de trabalho aí para otimizar ainda mais todo o planejamento que já é feito aí e potencializar todo esse trabalho com o desenvolvimento das habilidades essenciais, mas pensar também na questão dos agrupamentos produtivos, né? Roberta? Sim, e a ideia aqui da gente trazer esse tema do agrupamento produtivo é como mais uma opção para a gente poder fazer o desenvolvimento dessas habilidades que nós conversamos aqui, para a gente ter esse olhar ali, né, dessas habilidades, utilizando essa metodologia. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, é possível utilizar essa metodologia de agrupamentos produtivos no contexto remoto que nós nos encontramos? A gente sabe que uma boa parte das nossas escolas, né, Luiz, estão com alunos e professores no trabalho remoto.
Então, assim, comenta conosco aí no chat se é possível e se sim, como que você pode desenvolver, como você tem feito isso, tá bom? Isso mesmo, Roberta. É sempre bom, né, nós pensarmos nas questões de adequação, né? E logicamente esse é um dos caminhos, né, possível aí, dos caminhos possíveis que podem ser tomados nessa questão. E logicamente que nós sabemos, temos conhecimento de todo o trabalho que é realizado aí na escola, mas nesses momentos formativos é sempre importante nós reforçarmos, trazermos aqui algumas informações que não sejam só para este momento, né, mas que depois vocês possam utilizar também em outros contextos, né? Perfeito. Então, assim, nós sabemos que tudo isso que estamos conversando com vocês, que nós conversamos durante as ATPCs, na realidade é mais como um disparador para que cada um de vocês, dentro das suas condições, dentro da sua realidade, possa dar continuidade no desenvolvimento do trabalho. Nossa ideia aqui é sempre apoiar, né, cada um de vocês. E agora a gente já está aí, né, Luiz? Estamos caminhando aí para os últimos 30 minutos da nossa conversa de hoje. Então, por gentileza, pode dar continuidade. Isso mesmo, Roberta. E é sempre importante, só aqui fazendo um parênteses antes da gente prosseguir, mas fazer uma ponte com a TPC, a última TPC de linguagens da diretoria, né? É, onde foram abordadas algumas metodologias ativas, né, que também potencializam aí esse trabalho do professor, né? Inclusive essa questão do próprio ensino híbrido mesmo, né? Então, como é que eu vou organizar muitas vezes um trabalho entre a questão do presencial e a questão do remoto, muitas vezes, né? Então, esse planejamento precisa conversar aí, esse planejamento precisa ser coerente. Então, o que nós podemos aproveitar e adaptar para melhorar o nosso trabalho dentro desse contexto, né? Então, quando nós falamos aí em agrupamentos produtivos, nós precisamos sempre considerar que os alunos, eles possuem saberes, né? Eles possuem conhecimentos aí diferentes, né? Acabamos de comentar aqui com vocês a questão dos níveis de proficiência e que nós conseguimos perceber ali nas devolutivas, nesse processo, enquanto estamos trabalhando com os alunos. Então, considerar, né, que os alunos têm saberes diferentes é sempre uma premissa aí quando nós tratamos nessa questão de agrupamentos produtivos, né? E nós estamos falando de agrupamento, então não necessariamente precisa ser presencial, como vocês já fazem aí, algumas escolas fazem a transmissão de aulas por meio do Google Meet, né, do Google Classroom e assim por diante, dentre outros aplicativos também. Então, será que existe uma possibilidade aí de eu pensar no agrupamento produtivo também dentro desse contexto, né? É a pergunta que eu deixo para vocês irem pensando ao longo aqui da nossa conversa, não é, Roberto? Isso mesmo, Luiz. Bem, aí aqui nós trouxemos uma imagem aqui do sistema solar, onde nós colocamos o aluno no centro, né, da aprendizagem, principalmente nesse período que nós estamos remoto, o aluno ele passa a, a ser praticamente o gerenciador, ele precisa de um autogerenciamento do conhecimento dele, dessa aprendizagem dele. Então, assim, neste momento, ele assume esse papel central e nós, professores, mediamos essas informações, né? Ainda mais agora em que diversos momentos nossas aulas são aulas invertidas, né? Ou seja, nós temos a sala invertida, como foi brilhantemente pontuado pelo Sérgio, a Maria Silvia e a Gisele no último TPC, onde muitas vezes o professor ele coloca uma proposição para o aluno e o aluno busca essas informações para que depois, na aula seguinte, né, ele já tenha ali um conhecimento prévio e isso tudo seja conversado, né. Isso, de alguma maneira, também faz com que o aluno desenvolva ali, né, Luiz, a autonomia, o autogerenciamento da sua aprendizagem. Você quer? Exatamente, exatamente, Roberto. Isso está posto lá no currículo paulista, que a gente sempre comenta aqui essa questão do professor assumir mesmo esse papel de mediar ali e que o aluno assuma esse centro ali, né? Que ele seja o centro ali de todo esse processo.
e que eu estou ali também estimulando a questão do protagonismo do próprio aluno, né? Ele está sendo o sujeito ativo ali no seu processo de construção de conhecimento, né? E então isso é sempre muito relevante pensarmos. Também nos remete à questão da zona proximal do Vygotsky, né? Que é aquela questão de que com o auxílio ali do professor, com essa mediação do professor fazendo boas interferências, pensando num planejamento adequado, né? Que ele vai ali o aluno com o auxílio do professor, então ele vai consolidando alguns saberes, alguns conhecimentos que antes parecia talvez difícil para que ele consolidasse sem a figura do professor, né? Então, como sempre, o professor faz muita diferença, né? Isso é importante a gente ressaltar. E aí, prosseguindo aqui, né, nós colocamos alguns pontos que são importantes quando nós consideramos a questão do próprio agrupamento, né? Então, primeiro ali, né, quando eu vou propor uma situação de aprendizagem ali dentro desses agrupamentos, né, eu preciso sempre considerar os conhecimentos prévios dos alunos, que é justamente um diagnóstico inicial, não necessariamente aquela avaliação diagnóstico que vem do governo, né, mas nesses momentos aí que vocês já trabalharam, estão trabalhando com os alunos, a todo momento eu estou fazendo ali também uma sondagem para saber o que eles sabem, para que eu possa construir a partir daquilo que eles já sabem, né? Então é sempre esse o nosso alicerce. E esse diagnóstico inicial servirá como base para que o professor possa organizar esse grupo de trabalho, né? E então, assim, a partir de um diagnóstico, como esse grupo, como a organização desse grupo poderá potencializar as habilidades de cada um desses alunos, né? É importante sempre considerar. Exatamente, Roberta. E tudo isso potencializar a questão da elaboração dos planos de aula pelos professores, como nós já tratamos em outras ATPCs também, não é? Olha aqui, esse é um ponto importante também, a seleção adequada de materiais, considerando os diferentes agrupamentos e as adequações necessárias. Então, justamente isso, né? Eu poder conhecer aí todos os materiais que eu tenho, para, inclusive, reconhecer o potencial deles e a partir disso, então, e também, né, em contraponto aí, conhecendo os meus alunos, saber quais são os pontos que eu vou ter que ajustar ou quais são as adaptações que eu vou ter que fazer para garantir que todos os alunos tenham acesso ao currículo. Outro ponto aqui em destaque é a importância, perdão, deu uma microfonia. Outro ponto aqui em destaque é a importância de dar voz e vez ao aluno nos agrupamentos. Ou seja, é muito importante que a gente possa propiciar nesses agrupamentos que o aluno possa refletir e também colocar o seu posicionamento, né? Isso também, de alguma maneira, irá trabalhar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais também. Com certeza, Roberto, participar ali o aluno sempre desse processo, né? E aí nós colocamos também a proposição de situações de aprendizagens nas quais os alunos tenham problemas a resolver e sejam desafiadoras, né? Então, sempre eu tenho que pensar, como nós colocamos aqui no início desse ponto aqui, né, dos agrupamentos. Eu preciso considerar os diferentes saberes. Então, quando nós pensamos ali num plano de aula, numa proposta de atividade, por exemplo, né, essa atividade, essa situação aí, né, ela precisa ser desafiadora para todos, né, desde aquele que tem maior defasagem para aquele que já tem um número de habilidades consolidadas aí, né, então, esse planejamento, ele precisa contemplar a todos, né, o que não é uma tarefa fácil, né, isso aí, e também não tem uma receita pronta, né, Roberta? Com o conhecimento dos materiais, com o conhecimento dos alunos ali e das necessidades deles, que cada professor vai fazendo a adequação necessária aí, né? Isso mesmo, Luiz. E dentro disso também o reconhecimento, né? O respeito por esses saberes que o aluno constrói. Então, assim, também conhecer como é essa construção, ter esse respeito do momento que o aluno
da maneira dele expõe aquilo que ele compreendeu, como ele compreendeu. Então, também é uma forma da gente conseguir perceber o avanço desse aluno, o avanço ou não, mas sempre considerar, né, aquilo que ele está pontuando, aquilo que ele trouxe como conhecimento também. Exatamente, Roberto. Próximo aqui, né? O acompanhamento pontual em cada um dos agrupamentos, no sentido de potencializar a reflexão dos grupos. Então, sejam esses agrupamentos aí, é, no presencial quanto no remoto, então é sempre importante que o professor circule aí por esses grupos, justamente para fazer alguma intervenção, ou fazer ali algum questionamento que vai fazer com que o meu aluno reflita mais sobre aquilo. Então, sempre no sentido de potencializar mesmo aquilo que está sendo trabalhado ali em função do desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Aqui na sequência, temos o auxílio aos alunos na prática do registro. Principalmente no ano passado, e dando continuidade agora, a nossa forma, a maioria das vezes, a nossa forma de perceber como o aluno desenvolveu, o que ele desenvolveu da habilidade proposta, foi por meio do registro. Então, assim, trabalhar com os alunos a importância desse registro, a forma de colocar todo esse conhecimento ali registrado de uma maneira que faça sentido tanto para ele quanto para quem irá olhar, né? Exatamente, Roberta. O registro, né, tanto para o professor quanto para o aluno, precisa ser sempre funcional, né? E aí, no próximo, nós colocamos aqui a pesquisa como uma das atividades fundamentais para o processo de aprender a estudar. Então, justamente, vai naquela questão também do, por exemplo, de sala de aula invertida, né, que foi comentado na TPC passada. Eu vou propor aí para que meu aluno pesquise, para que ele vá atrás de algumas informações, para que depois, no retorno, eu tenha um desdobramento ali, né? Seja para poder conceituar, para poder aprofundar em mais alguns aspectos. Então, isso é sempre muito importante. E essa questão da pesquisa, iniciação à pesquisa científica, né, está posta lá no currículo, mas é sempre importante que essa pesquisa não morra lá no caderno do aluno, né? Mas que tenha um desdobramento disso. Sim, e também trouxemos aqui que o diagnóstico dos alunos, né, público-alvo da educação especial, também seja considerado, e que ao elaborar esses grupos, esses agrupamentos produtivos, perdão, que esse aluno também seja inserido, ou seja, que ele também seja capaz de estar ali com um grupo, que a gente possa propiciar a este aluno a relação com o currículo, né? Não só da educação especial, mas também o nosso aluno que a gente sabe que tem uma defasagem de aprendizagem muito grande. Então, assim, aqui trata muito da adaptação curricular, e eu tenho certeza que cada professor, ao elaborar ali o seu plano de aula, que ele pensa exatamente como será essa atividade na prática, ele lembra do aluno, que ele sabe que da maneira como ele está, como ele falará com a turma no geral, alguns ele terá que modificar. Então, assim, essa modificação, essa adaptação, ela é muito importante para que esse aluno possa ter acesso a esse currículo, ou seja, para que ele também consiga desenvolver essa habilidade. É claro que muitas vezes nós precisaremos trabalhar com ele a habilidade fragmentada, mas que ainda permaneça, que seja o mesmo currículo, né, Luiz? E tudo isso que Isso é bom ressaltar isso mesmo, né? Que sim, para as diversas modalidades aí, seja para a educação especial, para a EJA, para o sistema prisional, enfim, né? O currículo, ele é um só. E aí vai depender do público, vai depender das intencionalidades desse professor, da realidade daquela escola, quais as habilidades que cada professor vai encontrar, então, ou seja, qual é a resposta educativa, né, que nós professores vamos encontrar dentro desse mesmo currículo para poder garantir que todos os alunos aí, né, que dentro dessa diversidade, todos eles tenham acesso ao currículo. Isso mesmo, Roberta. Então, dando prosseguimento aqui, né, nós colocamos esse slide que ele fala sobre a questão do movimento metodológico. Aqui nós colocamos leitura, escrita e oralidade, porque todas elas, a questão de produção textual, no caso de escrita, né, mas envolvem todos os componentes da área de linguagens, não só de linguagens, né.
Mas então, quando eu planejo aulas, planejo atividades, né, nós professores temos sempre que pensar ali nesse movimento metodológico. Logicamente, né, que isso vai depender do contexto também que nós estamos. Na questão aqui, mas é importante sempre lembrar, né? Na questão aqui do trabalho coletivo, é sempre quando eu vou repertoriar os alunos ali de uma determinada informação. Gosto de usar sempre o exemplo da leitura colaborativa ali, né? Eu estou repertoriando os alunos do assunto e garantindo que todos eles tenham uma compreensão daquele texto. Logo depois, eu vou partir, por exemplo, para um trabalho em grupos ou duplas, né? Então, eu vou restringir um pouco mais. E aí, quando eu digo grupos em duplas, isso precisa ser muito bem planejado, né? Agrupamentos produtivos. Então, por exemplo, eu não posso colocar dois alunos que tenham muita dificuldade juntos, senão eles não vão caminhar. Assim como também não posso colocar um aluno que tem uma defasagem muito grande com um outro que não tem essa defasagem, porque aí fica uma questão de, às vezes, esse que tem mais defasagem ficar inibido, aquele que já sabe um pouco mais, ele não tem paciência de esperar aquele outro, e assim por diante. Então, tem que levar em consideração todas essas questões. E se eu estiver no contexto presencial, sempre respeitando os protocolos sanitários. E no caso do trabalho individual, é quando o aluno vai colocar em xeque ali tudo aquilo que ele sabe, né? Então, depois de repertoriar o aluno, de eu colocar ele para trabalhar com um colega para esses saberes se complementarem, né? O aluno vai me mostrar ali numa produção autônoma, por exemplo, tudo aquilo que foi consolidado. Então, é sempre bom pensar nesse movimento metodológico quando eu penso no desenvolvimento de uma atividade, de uma sequência didática, e assim por diante, né? E sempre é importante também pensar que esses agrupamentos precisam ser planejados, mas precisa haver um rodízio ali entre eles também, assim como dos movimentos, um rodízio também entre as duplas, entre os grupos, né? Eu não posso deixar, por exemplo, um ano inteiro ou 2 meses um mesmo grupo e uma mesma dupla, mas conforme eles vão avançando, né, eu vou fazendo aí as adequações necessárias. Algo para complementar, Roberto? Só queria comentar o seguinte, Luiz. Como fazer esses agrupamentos? Como pensar nisso nesse momento remoto? Nós percebemos que no ano passado, principalmente no último bimestre, muitas escolas optaram por diversificar o roteiro de estudo. Então, colocaram lá atividades em grupo, colocaram atividades mais dinâmicas para que o aluno pudesse, né, para incentivar essa participação. No caso específico, neste momento, a gente sabe que os alunos têm muito contato um com o outro por meio de mensagens, né? Então, assim, eles não precisam estar juntos fisicamente, presencialmente, para poder fazer o desenvolvimento desse trabalho. Nós sabemos que muitas escolas estão aí com aulas síncronas nesse momento, né? Como você já comentou, e também com aulas com transmissão ali pelo centro de mídias. Será que, de repente, para essa aula, para este momento, seria interessante eu fazer esse agrupamento? Será que, de repente, para essa aula seria interessante para alguns e depois um outro momento com o outro? Então, é nesse sentido. Essa é a nossa proposta, a nossa ideia. E eu acredito que muitos professores já estão desenvolvendo isso, né? Nós trouxemos aqui como uma sugestão, mas muitos têm feito esse trabalho não só em grupos ou duplas com os alunos, mas os próprios professores também têm feito ali um trabalho interdisciplinar, né, na escola, de uma forma que, assim, que isso também chega ali no nosso aluno. Então, a ideia é a gente conseguir olhar para essas informações e adaptar para o momento que nós estamos, né? Exatamente, Roberto, sempre potencializando aí esse trabalho com as habilidades essenciais, né? Bom, então aqui são só alguns pontos, nós vamos passar por eles rapidamente aqui, que vocês já conhecem com certeza, mas só para reforçar e também apresentar para os professores que talvez estão ingressando nesse momento na rede, né? Mas quando eu penso em situações de aprendizagem, né, o que seria uma boa situação de aprendizagem? Então, primeiro, é aquela onde os alunos, né, em que os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre a habilidade em torno do qual o professor
organizou a atividade. Então, justamente isso, né? Ele vai ser desafiado ali a colocar tudo aquilo que ele sabe diante daquela proposta que o professor elaborou. E aqui na sequência nós temos, então, os alunos têm problema a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Ou seja, aqui nesse caso, ser também atividades que possam desafiar meu aluno, mas é claro que, assim, de uma maneira que não irá desestimular também, né? Mas sempre quando a gente pensa em uma atividade com resolução de problemas, com decisões que é necessário que ele possa ali fazer um estudo, algo que, nesse caso, que traga ele para ele um desafio, muitas vezes pode fazer com que esse aluno ali se sinta estimulado, que ele queira se aprofundar cada vez mais, né? Isso. Aí o próximo nós colocamos: o conteúdo trabalhado mantém as suas características de objeto sociocultural real. Então, por exemplo, não escolarizar a questão de produção textual, por exemplo, eu vou utilizar aqui para ilustrar para vocês. Então, quando nós propormos para uma sala, por exemplo, a produção de um e-mail, a produção de um bilhete, que seja, né? E qual é a função social desse gênero, por exemplo, né? Então, ele vai ser enviado para outra pessoa com alguma informação e assim por diante. Então, eu não posso deixar isso morrer lá no caderno do aluno, né? Então, se eu escrevi um bilhete, se eu escrevi um e-mail, isso precisa ser enviado, né? Para que eu não escolarize ali esse gênero. E aqui, por último, nós colocamos também que é importante, né, que essa atividade, essa tarefa, ela possa ter uma circulação de informação com os alunos. Então, muitas vezes é nesse momento em que um aluno comenta com o outro a maneira como ele entendeu, ele traz uma informação, e que, assim, que isso seja possível para todos os alunos, porque, assim, essa atividade não, não seja exclusiva para alguns, né, que, assim, de repente somente um grupo possa ter essas informações, e que, assim, e o Luiz Cláudio outro dia comentou isso, achei bem interessante, e é fato, né, muitas vezes, nessa troca, nessa circulação de informações entre eles, muitas vezes quando um aluno comenta com o outro, este outro compreende melhor do que como se nós estivéssemos falando. Então, é importante também considerar tudo isso no momento ali da elaboração das atividades. E eu queria pontuar o seguinte, Luiz, que tudo que nós abordamos aqui nessa nossa conversa de hoje, que todos esses elementos, eles podem ser considerados não somente para a elaboração do agrupamento produtivo, mas também no momento que a gente está elaborando a nossa aula, mesmo que seja um momento ali, que terá um momento da aula que é individual, mas assim, é possível a gente revisitar tudo isso e principalmente trazer essas informações, pensar em todo esse movimento também ali em outras aulas com outras metodologias também. Exatamente, Roberto. Então, a título assim, para que vocês possam em um outro momento se aprofundar sobre isso, nós deixamos lá naquele link também esse vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês sobre agrupamentos e grupos de apoio, que foi apresentado pela professora Silvia Ferrari em agosto de 2019, em uma formação da EFAP, que se chamava Quintas do Conhecimento. Então, esse vídeo é um vídeo rápido de 10 minutos, ele foi disponibilizado para vocês, está no mesmo drive com todos esses materiais, então nós sugerimos que vocês revejam, retomem esse vídeo, considerem ali, porque ela pontua ela faz algumas considerações que são importantes para que a gente possa considerar e trabalhar de uma maneira articulada e em prol sempre do desenvolvimento dessas habilidades essenciais e da promoção de avanço aí na aprendizagem de todos os estudantes. Excelente. A gente está chegando aqui ao finalzinho dessa nossa VPC, dessa nossa conversa, e aí deixamos aqui, então, para vocês alguns encaminhamentos, né, Luiz? Nós Isso. ressaltamos aqui a importância em revisitar as orientações e informações que foram aqui dadas, as informações também que os coordenadores têm conversado com vocês, para que
possa também ali realizar as adequações pertinentes a cada componente curricular e nos materiais apresentados, ou seja, aquilo que nós comentamos ao longo, né, desse nosso encontro, é sempre importante o professor realizar essas adequações e também considerar as orientações ao planejar as atividades para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, assim, como eu posso utilizar a taxonomia de Bloom no momento que eu elaboro ali o meu plano de aula, né? Porque esse plano de aula irá refletir muito desse processo, desse planejamento. E aqui, identificar nominalmente quais são os alunos que necessitam de maior atenção. Nós sabemos que praticamente todas as nossas escolas já fizeram esse levantamento, já conhecem especificamente quais são os alunos e principalmente quais habilidades eles já desenvolveram e ainda as que necessitam nesse momento, para que a gente, é importante ter esse conhecimento no momento que a gente elabora essas atividades, no momento que a gente faz a adaptação ali das nossas atividades, pensando também nesses alunos, né? Isso no momento que chegam novos alunos, ou, por exemplo, aqueles que ainda não tinham, né, ido à escola para poder buscar atividades ou para poder participar das aulas, eu vou precisar retomar, né, fazer a sondagem com eles, fazer esse diagnóstico inicial. Então, é sempre muito importante identificar os alunos, que seja uma constante mesmo aí ao longo desse processo. Sim, sim. E com o desenvolvimento do trabalho de vocês com esses alunos, a gente sabe que a cada novo diagnóstico, esse número a gente espera que sempre possa diminuir. Mas, enfim, agradecemos muito, muito a participação de todos vocês. Agradeço ao Luiz Cláudio, que é sempre muito companheiro, parceiro aqui de todos os dias, aos nossos amigos lá do Núcleo Pedagógico, Maria Silvia, o Sérgio e a Gisele, que estiveram conosco também aqui no chat. Agradecer a participação de todos por meio das avaliações e qualquer coisa que precisar, contem conosco, estamos à disposição. Meu muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Roberta. É sempre uma satisfação. Eu também te agradeço aí, agradeço o esforço dos professores, aos colegas PCNPs que também estão com a gente, conosco aí no chat. Esperamos ter contribuído um pouco aí com vocês e até a próxima. Muito obrigado.